Hoje é quarta-feira, dia de mais um Leituras e Reflexões, 18 de outubro de 2023. Esperar mais uns minutos. Então, no momento, estamos com o livro Ikigai, do Ken Moji. Deixa eu ver se eu pego o título inteiro para vocês aqui, se eu acho ele. Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, do Ken Moji. A ideia desses leituras e reflexões, né, para quem está assistindo pela primeira vez aí, é compartilhar, né, com vocês algumas, né, alguns textos, né, ler alguns textos de alguns livros que foram importantes para mim no decorrer da minha história, né. Hoje em dia eu me dedico exclusivamente ao yoga, já estou há um certo tempo dentro do yoga, né. Desde que eu fiz, acho que a minha primeira aula faz uns 12 anos já, então mais uns 6 anos agora dedicado exclusivamente a isso. E nessa trajetória vários textos foram importantes para mim, seja do yoga, seja de fora do yoga, e a ideia dessas leituras e reflexões é justamente ler algumas partes de alguns textos que foram importantes para mim e fazer algumas reflexões pessoais, né, sobre isso. E a gente pode ir refletindo depois também em conjunto sobre isso. A ideia a princípio é trazer um texto por mês, onde eu vou ler algumas partes desse texto e fazer alguns comentários. No momento, textos que estamos lendo agora em outubro é Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, de Ken Moji. Tá? E por que eu estou falando sobre Ikigai, lendo esse texto sobre Ikigai? Um dos motivos, porque eu conheci, como diz já, esse texto, esse autor e esse texto já há aproximadamente uns 2 anos atrás, né? E para mim ele é o texto que mais se aproxima do conceito de Sankalpa dentro do yoga. Tá? Encontrar o seu Sankalpa nas minhas reflexões pessoais, nos meus entendimentos pessoais, é similar, para não dizer igual, né? Não vamos dizer igual porque a palavra uma japonesa, a outra não, né? Mas muito similar ao conceito de Ikigai. Então, encontrar o seu Sankalpa, encontrar o seu Ikigai te proporcionam as mesmas coisas. É bem similar. Tá? E hoje eu vou trazer uma parte do capítulo 9 do texto que se chama, que ele está falando sobre Ikigai e felicidade. Ele comenta algumas coisas, começa a falar algumas coisas em relação ao trabalho também. Tá? Então comecemos. O autor começa. Há um conceito popular, justificado até certo ponto, de que o trabalhador japonês é um modelo de dedicação e autonegação. A palavra karoshi, que literalmente significa morte por excesso de trabalho, já entrou no vocabulário internacional. No entanto, a velha ética da dedicação sem questionamento a uma empresa está se tornando inaceitável. Intuitivamente, nós todos sabemos que a adesão incondicional à ética de trabalho exigida por uma organização necessariamente não leva à felicidade. Deixa eu ajustar uma coisa aqui primeiro e já continuamos. Ponto. Seguindo. Para ter um senso real de Ikigai, é preciso entender a dinâmica entre trabalho e vida pessoal, que é o tema desse capítulo que eu disse que ia trazer essa semana. Novas ondas de formas alternativas de Ikigai, por exemplo, trabalhadores assalariados largando as empresas e dando início a um estilo próprio de vida, ou maridos que fazem as tarefas domésticas e as esposas que trabalham fora, já chegaram ao Japão.
elas refletem a tendência global do trabalho autônomo. Ao mesmo tempo, há algumas viradas unicamente japonesas a essas tendências que estão em crescimento. Tá? Por exemplo, Datsusara é um fenômeno no qual um assalariado, normalmente um empregado que atua em uma função administrativa, decide abandonar a vida segura e nada animadora de funcionário de empresa para ir atrás de suas verdadeiras paixões. Muitas vezes em busca desse Ikigai. Às vezes, dependendo da situação econômica, uma pessoa pode ser forçada ao Datsusara depois de ser demitida. No entanto, isso é relativamente raro no Japão, onde ao ser contratada, uma pessoa tende a ter um emprego garantido até a aposentadoria. As formas que Datsusara podem assumir são bem numerosas. Pode ser abrir um bar ou um restaurante, tornar-se fazendeiro, tornar-se um artista. Uma característica comum é que essas ocupações são, em geral, exemplo de Ikigai ampliado. O antigo funcionário querendo ganhar a vida enquanto faz algo que ama, uma coisa que acha interessante e realizadora. Esse é um conceito que a gente fala muito, né? Eu quero, né, ganhar a vida, né, como a gente diz, com aquilo que eu amo. Né? Então isso seria uma junção, né, de um Ikigai com uma fonte de sobrevivência. O ethos, né, ou seja, o estilo de vida, né, de que você pode ter Ikigai fora do contexto do seu emprego, ressoa bem com o de Datsusara. Até lutadores de sumô, por exemplo, que precisam dedicar a vida ao exaustivo treinamento do esporte, são conhecidos por terem vários hobbies que os ajudam em qualquer carreira após o sumô. Dá para pensar também em qualquer atleta, né, esses atletas de competição, atletas de elite, né, que em geral encerram cedo a vida como atletas, né, como competidores, justamente porque é exaustivo o treinamento e muitas vezes por lesões. Né. Interessante que muitos provavelmente buscam também vários hobbies e coisas à parte para ajudar depois da carreira. Claro que essa atividade extracurricular como fonte de alegrias na vida não é um fenômeno limitado ao Japão. Né? Ou seja, nós mesmos, às vezes, fora do trabalho, buscamos um hobby, né, alguma coisa para complementar o trabalho, que não necessariamente é fonte de renda. O autor nos apresenta, então, duas percepções aqui. Primeiro, o Ikigai não precisa estar diretamente associado à vida profissional de uma pessoa. Tá? Essa percepção é uma dica muito boa. Tá? O seu Ikigai, às vezes, não necessariamente esteja atrelado ao seu trabalho. E a segunda percepção é um motivo para viver, ou seja, um Ikigai, pode ser uma coisa que parece extenuante e desnecessária do ponto de vista dos outros. Tá? Então, aquilo que para você é uma fonte para viver, uma razão para levantar de manhã e para seguir na vida, né, uma fonte de prazer, para outra pessoa pode ser, né, totalmente extenuante e desnecessária. Tá? Então, Ikigai é uma coisa muito pessoal, Sankalpa é uma coisa muito pessoal, que faz sentido de uma forma muito pessoal e particular. Tá? Os japoneses, como sempre, têm suas prioridades quando o assunto são passatempos. Como os funcionários das empresas do Japão moderno não costumam se sentir realizados pelos trabalhos que desempenham, o Japão é um país com pessoas cheias de hobbies, dedicadas a atividades normalmente não relacionadas com seus empregos. Ter hobbies, né, é um caso de alegria nas pequenas coisas, tá? Que é um dos pilares que o autor comenta do Ikigai, alegria nas pequenas coisas. Isso porque as pessoas costumam ter uma sensação de realização ao conseguir executar uma tarefa até o fim. E no Ikigai seria, por exemplo, né, alegria nas pequenas coisas, eu realizar uma tarefa até o fim pelo simples prazer de realizar essa tarefa. Isso é alegria nas pequenas coisas. Não tem um objetivo grandioso e maior. Alegria nas pequenas coisas. Simplesmente eu realizo pelo prazer de realizar. Por isso que é muito pessoal, né? Uma coisa muito prazerosa de realizar para mim, para você pode não ser. Ao considerar que atividades de Ikigai produzem algo de valor,
parece que a apreciação desse produto final está na satisfação de ter feito alguma coisa. Por exemplo, né, comer os legumes e verduras plantados na sua própria casa, né, o cultivo, né, de uma horta, por exemplo, pode ser uma fonte de Ikigai. A satisfação vem de criar uma coisa do começo ao fim, em que as pessoas têm satisfação tanto no processo quanto no resultado que obtêm. Um grande número de pessoas produz ativamente seus próprios mangás e vendem no Comic Cat, tá? Que é um mercado para histórias em quadrinhos. Tá? E vendem esses mangás no Comic Cat nos finais de semana. Na verdade, a participação em um Comic Cat pode ser vista como um belo exemplo de Ikigai. Embora a Comic Cat como substantivo possa se referir a incontáveis encontros similares dentro e também fora do Japão dedicados à reunião de fãs de quadrinhos, o maior Comic Cat acontece 2 vezes por ano, realizada em agosto e dezembro no Tokyo Big Sight. Pelo menos em 2018, quando o autor escreveu esse livro. Tá? Então, no Tokyo Big Sight, um complexo de salões de exposição na área de desenvolvimento recente de Tóquio. O Tokyo Big Sight tem uma aparência futurística e robótica, e, como local da Comic Cat, é um destino simbólico de fãs dedicados de quadrinhos. Começando no primeiro encontro humilde em 1975, com apenas 600 pessoas presentes, a Comic Cat agora se transformou em um grande evento para fãs e toda a imprensa, com centenas de milhares de participantes todo ano. Os participantes da Comic Cat vendem doujinshi, que são os trabalhos autopublicados de mangás e itens relacionados a esse universo. Os vendedores são chamados de círculos. Em um encontro típico, deve haver em torno de 35 mil círculos. Como o espaço é limitado, há uma seleção bastante rigorosa e um processo de loteria para determinar quais círculos têm permissão de participar do evento. Em um encontro típico, a taxa de aceitação é de cerca de 50% a 70%. Um vendedor paga uma taxa e recebe um espaço de exposição de 90 cm por 45 cm. Pode ser uma baia humilde em tamanho, mas para vendedores esperançosos e compradores ávidos é material dos sonhos. Apesar de não acontecer com frequência, um vendedor da Comic Cat pode chegar ao competitivo mercado profissional. 2 coisas que depois ele comenta, mas eu vou comentar agora. Interessante que, independente de quem você seja, se você é um desses círculos que ele chama famoso, que já as pessoas já esperam que você vá lá, já correm para comprar seu material, ou você é um iniciante totalmente desconhecido, a taxa que você paga é a mesma e o espaço de exposição é o mesmo para todos. Tá? Então isso é uma coisa interessante. O espaço é o mesmo, independente de você ser famoso ou não ser famoso. Tá? E você pode chegar ao competitivo mercado profissional. Mas para a maioria esse não é o objetivo. Tá? O objetivo é realmente eu criar o meu próprio material e apresentar esse próprio material, tá? Para outras pessoas. Compartilhar esse material. Um trabalho raro e popular de doujinshi pode chegar a 10 ou até 100 vezes o preço original, né, em alguns sites de leilão. Mas a maioria dos círculos fica satisfeita em vender um número modesto de doujinshi para os frequentadores. Alguns dos círculos têm fãs dedicados, como os compradores correndo para os estandes quando os portões se abrem de manhã. A organização da Comic Cat é realizada por voluntários amadores. Em um encontro típico, aproximadamente 3.000 voluntários trabalham em colaboração eficiente. Um documentário transmitido em 2015 mostrou como os voluntários arrumam as cerca de 6.000 mesas usadas nas baias de vendas em 1 hora. Uma coreografia impressionante. Fora as vendas de doujinshi, uma outra característica que tornou a Comic Cat visível e famosa é a atividade de cosplayers, na qual os participantes usam roupas de personagens famosos de anime ou mangá e posam para sessões espontâneas de fotos. Em um encontro típico, é estimado que haja aproximadamente 27.000 cosplayers.
o que compõe cerca de 5% dos frequentadores desse tipo de eventos. Os cosplayers fazem esforços enormes para se transformarem nos personagens de que gostam. Por que eles fariam isso? Uma garota que apareceu no documentário da NHK testemunha que gosta da transformação pela qual passa no processo do cosplay. Assim, alguém que é reservado pode se tornar um objeto de atenção e admiração quando completa a transformação para o personagem de sua escolha. A Comiket está se tornando cada vez mais um evento internacional. Em 2015, cerca de 2% dos visitantes eram do exterior. Espera-se que esse número cresça nos próximos anos. Há voluntários que falam vários idiomas no local, ajudando as pessoas de outros países. O site da Comiket dá instruções em 4 línguas: japonês, inglês, chinês e coreano. A imprensa internacional já cobriu o evento. O vídeo de time-lapse mostrando a calma incrivelmente disciplinada e racional da multidão esperando pacientemente para entrar no salão da Comiket provocou sensação internacional. Apesar do interesse global cada vez maior, há muitas características da Comiket que permaneceram com natureza basicamente japonesa. Mesmo nessa internacionalização, permaneceu com alguma natureza regional. Um estudo de valores e padrões comportamentais exibidos por participantes da Comiket revela uma variedade interessante de morais e princípios que se refletem na filosofia do Ikigai. Os incentivos dos participantes vêm principalmente da alegria de ser parte da atividade em si, e não de recompensas financeiras ou reconhecimento social. Isso é importante aqui já. Pensando no nosso Sankalpa e no nosso Ikigai, a ideia dele é que ele traga essa alegria pela própria atividade, seja ela pertencendo a algum lugar ou não, mas que a própria atividade nos traga essa fonte de alegria. Tá? E não necessariamente a recompensa social ou a fama e reconhecimento social. Tá? Por isso que um dos pilares do Ikigai é a alegria nas coisas simples, nas coisas pequenas. É começar pequeno e a alegria nas pequenas coisas. É verdade que um cosplayer de sucesso recebe muita atenção durante a Comiket, mas isso não se traduz automaticamente em uma carreira ou em ganhos financeiros. Um cosplayer, mesmo depois de curtir um bom período de fama na Comiket, não largaria seu emprego. A participação na Comiket oferece um senso de Ikigai de uma forma unicamente japonesa. Por exemplo, não há estrelas. Atenção e aplauso são dados a cada participante igualmente, embora, naturalmente, haja variações nas cifras de vendas e nas bases de fãs. Eu posso ter mais fãs, eu posso vender mais as coisas que eu produzo, mas não que eu ganhe mais atenção e aplauso que as outras pessoas, tá? Como eu já falei antes ali, né? A própria mesa onde você expõe o seu trabalho é igual em tamanho para todos e a taxa de entrar também, independente de você é famoso ou não. Não há prêmios distribuídos nos encontros, tá? Ou seja, se você vendeu mais ou menos, você não vai ter prêmio maior ou não por isso, se você tem mais ou menos fãs. Tá? E como eu já comentei ali antes, cada vendedor é tratado da mesma maneira, com um espaço de 90 centímetros por 45 centímetros. O jeito como a Comiket é organizada sugere como o Ikigai pode ser associado a um sentimento generalizado de felicidade. De fato, Ikigai está intimamente relacionado com nossa concepção de felicidade. Nós todos queremos ser felizes, e você se sentiria mais feliz se tivesse um pouco de Ikigai. Aí ele vai falar um pouco agora sobre a questão da a felicidade, né? E tentar relacionar por que o Ikigai pode gerar essa felicidade. A forma como as pessoas percebem a felicidade é uma pergunta científica interessante, assim como questão de preocupação prática. Possivelmente aí a gente possa buscar depois alguma coisa, quiser conversar mais sobre felicidade, alguma coisa da psicologia positiva, que também trabalha isso. Tem alguns estudos bem interessantes a respeito de felicidade. Ou quem sabe trazer o texto O Cérebro de Buda, né, que fala algumas coisas sobre a neurociência da felicidade. Tem vários temas que dá pra gente trazer aqui
no Leituras e Reflexões em algum mês. As pessoas tendem a supor que há condições necessárias para conquistar a felicidade. Em uma fórmula hipotética de felicidade, é preciso possuir ou ter acesso a vários elementos diferentes, como, por exemplo, educação, emprego, companheiro, dinheiro. Na verdade, pesquisas científicas sugerem que há alguns elementos na vida humana que são absolutamente necessários para uma pessoa ficar feliz. Por exemplo, contrariando a crença popular, ter muito dinheiro não leva à felicidade. É preciso ter o suficiente para viver com certo conforto, mas, além disso, o dinheiro não é capaz de comprar a felicidade. Dinheiro traz, como eu digo assim, dinheiro traz facilidades, tá? Mas felicidade não necessariamente. Tá? Inclusive tem um estudo, eu não lembro agora de qual universidade que foi, mas compararam alguns questionários sobre felicidade, né, ao longo do tempo e renda média das pessoas ao longo do tempo. Tá? O gráfico da renda estava aumentando bastante, mas o da felicidade continuava similar, com oscilação bem baixa. Tá? Tem outros também que acho que foi feito em Harvard, com professores de Harvard que eram demitidos ou contratados ao longo do tempo, né? Não mostrou que essas contratações ou demissões alterou o nível de felicidade dessas pessoas. Né? Alteraram momentaneamente um período de alegria e tristeza, né? Por ser aprovado ou ser reprovado, né? Ainda mais em Harvard. Né? Mas ao longo do tempo isso não mostrou ser uma diferença significativa. Tá? Então ele continua. Outras questões, por exemplo, que algumas pessoas associam com felicidade. Né? Ter filhos não necessariamente leva a mais felicidade. Casamento, fama, sucesso acadêmico. Esses elementos da vida que são muitas vezes vistos como necessários para avançar na felicidade, na verdade, têm pouco a ver com a felicidade em si. Pesquisadores têm investigado um fenômeno chamado ilusão de foco. Tá? Depois eu vou falar um pouco aqui, tem no yoga isso aqui tem um termo similar, que é Bhranti Darshana. Então, pesquisadores têm investigado um fenômeno chamado ilusão de foco. As pessoas costumam ver certas coisas na vida como necessárias para a felicidade, quando na verdade não são. O termo ilusão de foco vem da ideia que você pode direcionar seu foco para um aspecto particular da vida, a ponto de acreditar que toda a sua felicidade depende dele. Alguns têm a ilusão de foco de, digamos, casamento como pré-requisito para a felicidade. Ou, como a gente viu ali em cima, ou filhos, ou sucesso acadêmico, ou, hoje em dia, sei lá, o número de seguidores, né, no YouTube, Instagram. Né? Então, nesse caso, a pessoa ficará infeliz enquanto permanecer solteira. Né? Se a ilusão de foco dela é um casamento. Alguns vão reclamar que não conseguem ser felizes porque não têm dinheiro suficiente, enquanto outros vão ficar convencidos que são infelizes porque não têm um emprego que consideram adequado. Ao ter uma ilusão de foco, você cria seu próprio motivo para se sentir infeliz. Se a infelicidade é um vácuo no qual o elemento requerido está ausente, este vácuo é criado pela imaginação tendenciosa da pessoa. Então, como no yoga tem um dos textos mais iniciais lá do yoga, o Yoga Sutra, né, que define as bases do yoga, é comentado, né, Patanjali, que é o autor, comenta que existem 9 grandes obstáculos, né, à nossa evolução dentro do yoga. A gente pode pensar que, né, só 9, né, mas são 9 grandes obstáculos. Né. E a gente pode fazer também uma interpretação, não só no nosso avanço, né, dentro do yoga, mas em nosso avanço como ser humano, como pessoas convivendo uma com as outras. Né, no nosso avanço espiritual, né, como seres espirituais. Né. Existem 9 coisas que atrapalham a gente. Se a gente não observar elas, elas nos espalham, nos desviam do caminho do crescimento espiritual, do crescimento dentro do yoga, do crescimento dentro do Ikigai. Né. Um desses obstáculos se chama Bhranti Darshana. Né. Darshana significa ponto de vista.
E Bhranti significa falso. Então é um falso ponto de vista, é um ponto de vista ilusório. Ou seja, é uma ilusão de foco. Tá? Eu estou olhando para uma coisa de forma ilusória. Tá? Então isso é um grande empecilho para o nosso crescimento, seja dentro do yoga, ou de uma vida espiritual, ou de uma vida. Não precisa nem pensar em espiritual, digamos que eu não acredito em nada disso, né? Mas de uma vida pacífica, de viver uma vida em paz. Tá? Isso independe de você acreditar em alguma coisa espiritual ou não, né? Eu quero ter uma vida em paz. Tá? E é justamente isso, a gente foca às vezes nas coisas ilusórias. Tá? Tipo, eu tenho um grande foco achando que minha felicidade é nisso, e quando eu conquisto isso, ela não está nisso. O tempo inteiro a gente vai seguindo nesse foco. Tá? Um grande falso ponto de vista, né, um ponto de vista ilusório que existe hoje muito, né, é achar que não tem tempo. Né? É comum muito no yoga, por exemplo, eu não tenho tempo para minha prática, não tenho tempo para me dedicar a isso, não tenho tempo para me dedicar ao estudo. Né? É ao contrário. Né? Quando você começa a se dedicar a isso, né, tira um tempo para se dedicar a isso, para aprender, para fazer alguma prática mais espiritual, para cantar alguns mantras, né? Você começa a gerenciar melhor a vida, deixando algumas coisas ilusórias de lado e passa a ter tempo. Tá? Então isso é um falso ponto de vista. A gente inverte as prioridades, a gente inverte o foco às vezes. Tá? Quando eu foco no não ter tempo, né, é uma ilusão de foco. Não vai me trazer felicidade e não vai me trazer crescimento. Tá? Quando eu foco no meu crescimento espiritual, realizando nem que seja um tempo do dia de práticas, né, eu vejo que, né, minha ilusão começa a desaparecer, eu começo a ganhar tempo. Tá? Então, isso é uma forma de ilusão de foco. Isso atrapalha demais. Tá? O Patanjali ainda fala em 8 além desses. Tá? Esse já é grande. Né? Que é uma coisa que eu posso também comentar num outro mês com vocês aí. Quais são esses 9 aí. Tá? Quem está ouvindo, se for quiser anotando já quais são as possibilidades que eu passei dos próximos meses, depois me avisa no privado lá quais são. Não existe uma fórmula absoluta para a felicidade humana. Cada condição única na vida pode servir como base para a felicidade na sua forma particular. Tá? Por exemplo, você pode ser feliz casado com filhos ou casado e sem filhos. Você pode ser feliz estando solteiro. Você pode ser feliz com ou sem diploma de faculdade. Você pode ser feliz sendo magro. Você pode ser feliz estando acima do peso. Você pode ser feliz morando num clima quente. Você pode ser feliz morando onde as condições no inverno são severas. É possível ser feliz ao conseguir a fama e o primeiro lugar? Ou ser feliz ficando nos níveis inferiores a vida toda, fazendo pequenas tarefas sem nunca desistir? É muito particular isso aí. Se houver um ikigai, um propósito interno, né, que você consiga exercer independente dessas situações, a felicidade surge mais fácil. Em resumo, para poder ser feliz é preciso se aceitar. Aceitar a si mesmo é uma das tarefas mais importantes e difíceis que enfrentamos na vida. Tá? Eu gosto de uma outra palavra que a Louise Hay usa. Se vocês quiserem ver, é um livro bem bacana. Você pode curar sua vida, da Louise Hay. Ela fala em assumir-se. Tá? Assumir a si mesmo, assumir o compromisso consigo mesmo. Tá? Então, aceitar e assumir-se são duas palavras que podem andar juntas. Muito bom. Tá? Realmente, aceitar-se é uma das coisas mais fáceis, simples e gratificantes que você pode fazer por si mesmo. Assumir a si mesmo. Tá? Uma fórmula barata e sem necessidade de manutenção para tornar-se feliz. A questão aqui é que, paradoxalmente, aceitar a si mesmo costuma envolver libertar-se. Tá? Libertar-se é um outro pilar do Ikigai. Tá? A gente já passou aqui pelo começar pequeno, alegria nas pequenas coisas, e agora libertar-se surgiu aqui. Tá? Então, a questão é, aceitar a si mesmo costuma envolver libertar-se, principalmente quando existe um eu ilusório, que você vê como desejável. É preciso se desligar desse eu ilusório para se aceitar, para se assumir e para ser feliz.
Então a ilusão de que eu ser diferente daquilo que eu sou vai me tornar feliz. Tá? Quantas vezes já não aconteceu com a gente, né? Nossa, quando eu mudar isso aqui eu vou ser feliz. Quando eu atingir tal coisa eu vou ser feliz. Então, esse eu ilusório do desejo, tá? De que eu preciso mudar para conquistar a felicidade, é um pilar do Ikigai. Eu preciso me libertar de todas essas coisas. Tá? E eu diria também, isso já vem parte das reflexões aqui, né, que a gente precisa se libertar desse eu ilusório projetado também. Tá? É como eu chamo. Tá? Esse eu ilusório projetado nos outros. Tá? Porque eu acredito que o outro deva ser alguma coisa para que eu conquiste felicidade também. Tá? Eu posso ter uma noção interna, por exemplo, do que um pai ou uma mãe deve ser. Tá? Então eu preciso também me libertar dessa noção do que eles devem ser para que eu seja feliz. Porque eles podem mudar também e não ser isso que eu acho que deve ser. Tá? Todos nós temos uma noção do que uma esposa deve ser, um marido deve ser, um filho deve ser, um patrão deve ser, um empregado deve ser. Tá? Isso aí é um eu ilusório projetado, porque é a minha noção que eu estou colocando para fora e achando que o outro deve cumprir para que eu seja feliz. Tá? Então, libertar-se da minha própria ilusão de que eu deva ser alguma coisa, me libertar dessa ilusão projetada de que os outros devem ser alguma coisa. Tá? E esse libertar-se, né, entra numa questão que, se não me engano, é falado muito no Karma Yoga, né, que é o yoga das ações, né, onde uma das definições do que é um yogi é a seguinte, né? Yogi é aquele que já está liberto dos frutos de suas ações. Tá? Ou seja, eu já me libertei das expectativas, das esperas do que as minhas ações vão me trazer de recompensa. Tá? Que nem aquele que estava escrevendo ali suas próprias histórias em quadrinhos para vender. Completar uma história em quadrinho já é uma alegria. Né? Participar depois lá já é uma alegria. Eu vou começar com as pequenas coisas no Ikigai, passo a passo. Né? Se usa muitas vezes em terapia os passos de bebês, né? Vai passo a passo, comece pequeno. Tá? E liberte-se dessas grandes expectativas. Tá? Ikigai tem a ver com libertar-se então dos frutos das suas ações. Tá? Você faz uma ação porque é muito bom fazer essa ação, porque ela te traz alegria, essa ação. Tá? Essa ação é benéfica para você, é benéfica para os outros. Isso é o Ikigai. Tá? O que vem depois, vem depois. Tá? Em 1996, pesquisadores na Itália relataram uma grande descoberta no campo da neurociência. Enquanto examinavam o cérebro de um macaco, eles descobriram acidentalmente que os neurônios dele ficavam ativos quando o macaco estava fazendo alguma coisa. O mesmo grupo de neurônios também ficava ativo quando o macaco observava outros fazendo a mesma ação. Neurônios com essa propriedade foram então chamados de neurônios espelho. Neurônios espelho foram descobertos em cérebros humanos também. Quem nunca viu sobre isso, dá uma pesquisada no Google, é bem interessante essa questão dos neurônios espelho. A gente jamais aprenderia alguma coisa se não fosse por causa desses neurônios espelho, acredito eu. Atualmente, acredita-se que esses neurônios espelhos estão envolvidos em vários aspectos da comunicação, inclusive leituras de mente, em que fazemos estimativas sobre a mente de outra pessoa. Os neurônios espelhos são considerados essenciais quando fazemos comparações entre nós mesmos e outras pessoas. Um passo considerado necessário para percebermos que tipo de pessoas nós somos. Os espelhos que existem em seu banheiro refletem a sua aparência física. Mas para apreciar a sua própria identidade, você precisa conhecer as de outras pessoas para se refletir. Só percebendo as similaridades e diferenças que há entre você e os outros é que você pode ter uma avaliação realista de si mesmo. Né? E assim, logicamente, poder se aceitar e se assumir como é. Tá? Podemos encontrar nossa felicidade dentro da condição única de cada um de nós. A grama pode parecer mais verde do outro lado, mas isso é só uma ilusão. É uma ilusão de foco. Então, assim,
para que a gente possa encontrar essa condição única que nos traga a felicidade, é uma condição, eu diria assim, única, pessoal e intransferível. É a minha condição, né, que me traz felicidade. Por isso que não qualquer outro local que não seja esse eu interior, né, não vai me ajudar muito. É uma ilusão de foco. Né? Mas para isso eu preciso interagir e conhecer outras condições também. Tá? Então eu preciso me comparar a outras condições. Tá? A dificuldade que é ao compararmos, né, quando eu me comparo com outra condição, eu entro na ilusão de foco, eu fico preso nessa outra condição. Tá? E isso que me tira a condição de ser feliz na minha própria condição. Tá? Então o problema não é eu me comparar com outra pessoa, isso acontece naturalmente. Tá? A questão é que essa ilusão de foco ela é feita pela identificação com essa condição do outro. Tá? Então eu acho que eu necessito dessa condição do outro. Tá? Então eu me foco nessa ilusão do outro, nessa ilusão projetada. Tá? E isso leva à infelicidade. Tá? Ou seja, eu acredito de fato que se eu for como aquela pessoa, se eu tiver o que aquela pessoa tem, eu vou conseguir ser feliz. Isso é uma ilusão de foco, isso é Bhranti-dasha, né? Um ponto de vista falso. Isso não dá certo para o crescimento. Tá? Então é isso. O capítulo de hoje foi esse. Algumas partes, né, desse capítulo eu li. Tá? Na próxima semana eu vou trazer mais algum tema desse livro ainda. Tá? Nosso última conversa desse livro. Depois em novembro eu já vou para outro. Tá? E assim vamos seguindo. Tá? Espero que tenha sido do agrado de vocês esse texto de hoje, tenha colaborado com a vida de vocês esse texto de hoje. E qualquer coisa conversamos pelas mensagens por aí. E que vocês tenham uma boa noite